Olá pessoal, bem-vindos aqui à nossa aula e a gente vai trabalhar hoje com o sistema operacional Ubuntu. A gente vai entender esse cara, como funciona ele na prática, tá? Claro que para entender todo o sistema operacional você tem que ter uma aula de Linux, para você entender os conceitos de Linux. Mas o Ubuntu é uma distribuição Linux e a gente vai ver esse cara na prática, já está instalado aqui numa máquina virtual, a gente vai entender isso bem, tá? Primeiro conceito, a gente sabe que o Ubuntu é uma distribuição Linux, então é adepta a um software, né? De programa livre, projeto GNU, projeto de programa livre. Quer dizer que esse cara pode ser estudado, pode ser adaptado, pode ser alterado e eu posso utilizar esse cara para qualquer propósito, tá? E lembrando uma coisa importante, cara, olha que curiosidade, o Ubuntu, ele é derivado de uma outra distribuição também Linux, chamada de Debian, tá? Mas vamos nessa, vamos entender isso na prática. Ubuntu, sistema operacional, código-fonte aberto, o kernel desse cara, o núcleo do sistema operacional, ele é aberto. Isso quer dizer que esse cara pode ser alterado, pode ser adaptado, pode ser aperfeiçoado, maneiro demais, tá? Só que entenda o seguinte, o Ubuntu na prática. Esse aqui é o Ubuntu. Beleza? Esse aqui é o sistema operacional. E ele tem uma interface muito semelhante à do Android, né? Para quem tem celulares da Samsung, então não tem segredo, cara. Prometo para vocês. Só que uma coisa que eu quero que você entenda, tá? O Ubuntu, ele trabalha tanto na interface gráfica, como também na interface não gráfica. Beleza? Que é o que cai mais nas provas de concurso aí. Por exemplo, o que vem a ser interface gráfica? Interface gráfica, isso aqui, ó. Eu vou abrir, por exemplo, aqui a pasta arquivos, né? Os arquivos. Vou abrir, por exemplo, aqui, né, a área de trabalho, né? E aqui na área de trabalho, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma pasta, vou clicar com o botão direito, vou clicar em nova pasta. Aqui em nova pasta eu vou colocar assim, aula de informática, beleza? Então eu criei uma pasta assim como ambiente Windows. Legal, criei a pasta está aqui, pronto. Posso criar também na pasta documentos, na pasta downloads, na pasta imagens, assim como ambiente Windows, tranquilo de entender, sem problema, tá? O problema, pessoal, é que o que pode complicar na verdade é que o sistema operacional também cai em algumas provas de concurso, fazer tudo isso através de uma interface não gráfica, como se fosse através de comandos, beleza? E eu fiz, né, deixei disponível na plataforma de vocês um material teórico com esses comandos, tá? Com a maioria desses comandos que interessam bem para você. Beleza? Ou seja, a gente pode utilizar tanto através da interface gráfica, como também através de uma interface não gráfica. E quando você fala em interface não gráfica, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui nos aplicativos e aqui embaixo tem uma opção chamada de terminal, que significa shell não gráfico. É uma linha de comando e a gente digita comandos para poder fazer funções e também para poder fazer recursos, tudo bem? Por exemplo, eu quero saber a data, vou digitar um comando, date. Tudo bem? Ele vai informar a data. Eu quero saber a hora, time, ele vai informar a hora. E assim por diante, tá? Então fecha aqui só pra gente entender. A gente pode utilizar o Ubuntu tanto na interface gráfica, através de uma interface gráfica chamada de GNOME, tá? Como a gente também pode utilizar o KDE, que é uma interface gráfica também para Linux, mas a gente pode utilizar uma interface não gráfica, e essa interface não gráfica envolve comandos, tá? E esses comandos eu já deixei disponível para vocês comandos. É uma questão que meio que decoreba? Infelizmente é. Só que eu coloquei os comandos que realmente interessam para vocês. Por exemplo, se você quiser criar uma pasta, você pode criar uma pasta usando um comando chamado mkdir. Mkdir, vamos digitar aqui, ó, mkdir. Beleza? Mkdir quer dizer criar pastas. Vou colocar aqui, ó, entre aspas, a pastas. Mkdir aula 10, né? Beleza? Enter. Acabei de criar a pasta. E aí, se você for aqui nos arquivos, você vai observar que já foi criada uma pasta chamada de aula 10. E você pode criar essa pasta, recortar, copiar aqui em ambiente gráfico, também como ambiente não gráfico, tá? E como eu falo para vocês ambiente não gráfico, eu coloquei os comandos que interessam para vocês na plataforma. Tem que pegar isso, tá, pessoal? O comando sudo, por exemplo, o comando sudo é o comando que você digita que vai executar os programas com privilégio administrativo, ou seja, privilégio de administrador. E quem é o administrador? É um carinha chamado de root, tá? Root é o dono da máquina, é o administrador. Então, quando eu digito sudo, ele mostra para mim o que eu posso fazer em relação ao administrador. Sudo é o comando que permite fazer isso e a banca de vocês já cobrou isso, tá? Vários comandos como ls. O que é o ls? ls é listar arquivos. Quando você entra em determinada pasta, você pode digitar o comando ls para listar os arquivos que tem nessa pasta. Na área de trabalho, aula delegada, você escolhe qual pasta. Por exemplo, ls, né? Aula 10.
Beleza? Então ele vai entrar em aula 10, aí eu vou digitar ls e vai listar os arquivos dentro da pasta aula 10, a pasta eu passei, a pasta delegado, você escolhe, tá? Você que escolhe isso e tem exemplos para você criar e associar as pastas, fechou? Beleza? Então esses comandos, o comando ls é o comando listar, o comando cd ele permite alterar diretório atual, alterar diretório, sair de pastas, entrar em pastas, então tem os comandos aqui para isso. O pwd vai mostrar o caminho daquele diretório que você tá. Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, comando pwd, ele mostra o caminho, né? Eu estou na pasta home Deodato, e home vem de convidado, tá? Nós vamos aprender que home é de convidado, de convidados que a gente pode associar aqui no decorrer da nossa utilização. Beleza? Então, galera, infelizmente isso é meio que uma decoreba, né? MV mover arquivos, o RM exclui arquivos, bem cobrado em prova o comando RM, o MKD cria, o history vai mostrar pra gente, né, o limite do histórico, o def é legal, tá? O def é um comando bem legal, quando você digita df aqui, ele mostra pra gente, tá? Espaço, tamanho, o que está sendo utilizado, o que não está sendo utilizado. Enfim, o que é o que você entenda agora? O sistema operacional pode ser utilizado através de comandos, como também através da interface gráfica. O que é mais fácil? Claro, a interface gráfica. Professor, por que cai comandos? Porque cai comandos. Só que a tendência é parar de cair comandos, por quê? Porque a maioria das coisas que a gente faz aqui nos comandos, a gente pode fazer também através da interface não gráfica. Professor, como que eu vou decorar esses comandos? Você vai ficar falando na aula? Não, tá? Esses comandos eu já coloquei para vocês os principais comandos. Se eu falar aqui na aula, daqui a um pouquinho você já esqueceu, então disponibilizei esse material em PDF, tá? Para você pegar e estudar aqui os principais comandos referente a ambiente Linux, a ambiente Ubuntu. Tudo bem? Beleza? Professor, então vamos para os tópicos aí dos editais que interessam pra gente? Claro que sim, tá? Aqui nós temos a área de trabalho, a gente pode selecionar essa pasta, aula de informática, e deletar a pasta normal. Beleza? Ele vai para a lixeira, observe que a lixeira tem papelzinho. Você pode clicar com o botão direito e pedir para esvaziar a lixeira, confirmando a modificação, já era, esvaziou a lixeira, tá? Só que aqui, galera, nós temos aqui em configurações muitas coisas legais. E quando você clica aqui em configurações, é como se fosse o painel de controle do Windows. Então aqui a gente configura a rede Wi-Fi, tá? Você pode configurar a rede Wi-Fi, para isso o seu computador vai ter que ter um adaptador, um sensor Wi-Fi para reconhecer a senha. Aqui você pode configurar Bluetooth, qual é a vantagem? Fazer comunicação entre equipamentos, plano de fundo para mudar a área de trabalho, tela de bloqueio. E aqui, principalmente, a gente tem um recurso aqui, né, chamado de redes, tá? Isso aqui é bem, normalmente vem no tópico do edital. E quando a gente fala de redes, a gente lembra aqui, ó, que essa rede já tá, esse computador tá cabeado a uma rede guiada. O que é uma rede guiada? Tem cabo, beleza? E aqui você pode configurar e ver as configurações. Observe que aqui ele está mostrando para a gente que já tem um link conectado, já tem o endereço IPv4, já tem o endereço IPv6, está mostrando o endereço físico. O que é o endereço físico? É o endereço MAC, tá? Da sua placa de rede. Existe uma diferença entre endereço IP e endereço MAC. Endereço IP é a identificação lógica, ou seja, o computador muda conforme o lugar. Agora, o endereço MAC é a placa de rede, é a identificação física, coisa que a gente aprende na aula de redes. E observe que o sistema operacional já disponibiliza tudo isso aqui pra gente, beleza? Olha que massa isso. E aqui, ó, nós também aprendemos que a gente pode fazer uma VPN. Então, peraí, o sistema operacional Linux, Ubuntu, já vem configurado por padrão para criar VPN, rede virtual privada? Claro que sim. De casa, eu posso acessar remotamente a minha empresa, posso fazer uma VPN? Basta você colocar aqui a configuração da VPN que você quer. Então, ele vai perguntar o capsulamento, se você quer colocar arquivo, se você não quer colocar arquivo, e também o proxy da rede, que seria um servidor da rede. Então, observe que aqui, galera, em redes, né, configurações, redes, a gente pode configurar a rede local tanto cabeada, como a rede não cabeada, como a rede não guiada. Então, essa é a estrutura física do Ubuntu. Beleza? E aqui nós temos aqui dispositivos. E quando você clica em dispositivos, opa, fugiu aqui, eu cliquei em monitor, dispositivos, eu posso configurar aqui, ó, dispositivos como teclado,
como mousepad e como impressoras, tá? Então aqui eu posso adicionar uma impressora e quando eu clicar em adicionar impressora, ele vai perguntar qual é, né, o driver que eu quero funcionar. Ele pode procurar tanto na internet como na pesquisa local. Ele pesquisou uma impressora, achou uma impressora aqui e eu posso adicionar essa impressora. É muito simples essa configuração. E a partir do momento que você tem várias impressoras, você pode ter várias impressoras adicionais, você pode configurar quem que é a impressora padrão, quem vai imprimir, quem não vai imprimir, isso tanto na rede como, claro, aqui dentro da própria comunicação, tá? Beleza? Então, olha que massa isso aqui para sua prova, olha só. Ao clicar aqui em configurações, você tem tipo um painel de controle que também tem no Windows, tá? E aqui nós temos recurso aqui, ó, para compartilhar. Beleza? Você pode compartilhar o nome de um arquivo, compartilhar a tela. Você pode compartilhar a tela, ou seja, você pode usar o seu smartphone para compartilhar a tela, né, aqui dentro do Ubuntu. Você tem aqui configuração de dispositivo, principalmente configurar impressoras. Ao clicar aqui, você pode configurar instalando o driver da impressora e o Ubuntu permite que você tenha mais de uma impressora e você pode escolher quem vai ser a impressora padrão para a utilização, beleza? Do seu equipamento, tá? Então, de novo, clicou aqui em configurações, apontou, tipo, né, mostrar aplicativos e aplicou para configurações, a gente configura tanto as impressoras, como a gente configura também monitor, região e idioma, acesso universal, que é tipo sistema para algum tipo de deficiência física, contas online, você pode criar contas online e sincronizar aqui dentro do Ubuntu, e aqui no Ubuntu a gente também configura as impressoras, eu posso ter mais de uma impressora, posso definir uma impressora padrão, assim como no ambiente Windows, tá? Nenhuma dificuldade de entender isso através da interface gráfica. Lembrando uma coisa importante, tá? O Ubuntu, por padrão, já vem com o navegador padrão. Quem que é o navegador padrão? É o Mozilla Firefox. Nada impede, claro, de você ter um outro navegador padrão. Outro navegador, tá? Eu vou instalar o Google Chrome e eu vou configurar quem vai ser o navegador padrão. Olha como eu vou fazer isso, tá? Vou clicar aqui em aplicativos, vou clicar em configurações, beleza? E aqui em configurações, observe que a gente tem várias configurações. Olha só, dispositivos, detalhes, mídia de uma forma geral, plano de fundo, doca, conta universal, privacidade. Então aqui você pode compartilhar, fazer uma tela de bloqueio, configurar a tela de bloqueio para colocar senha, tirar senha, assim como ambiente Windows também, tá? Uso do histórico, excluir permanentemente arquivos da lixeira, você configura a lixeira para isso, então você tem essa configuração padrão, beleza? E olha só que maneiro, isso aqui também para nossa prova, tá? Olha só, pessoal, quando você, né, configura, deixa eu colocar aqui a palavra padrão, quando você clica em configurações, aqui tem a opção aplicativo padrão, e aqui em aplicativo padrão, aplicativos padrões, você configura quem vai ser o navegador padrão. Navegador padrão, Mozilla Firefox, não quero. Posso clicar aqui e colocar o Google Chrome, se eu tiver o Google Chrome instalado. Né? Programa de correio eletrônico padrão, é o Mozilla Thunderbird, não quero, posso mudar. Né? Aqui eu tenho a pasta de calendários, a pasta de músicas, eu posso configurar outras músicas, inclusive vídeos, né? Para configurar quem vai ser o visualizador de imagem. Então aqui em detalhes, tá? Nós temos essas configurações padronizadas, tá? E quem configura isso, claro que a gente já sabe quem configura isso é o próprio usuário. Fechou? Beleza? Então olha só, de novo, cliquei aqui em configurações, fui lá no último item detalhes, aqui em detalhes eu tenho aplicativo padrão, e aqui em aplicativo padrão eu posso mudar quem é o navegador padrão. Então padrão, Mozilla Firefox já vem na instalação do Ubuntu, já é instalado, tá? Por padrão nas novas versões já vem instalado. Eu posso instalar o Google Chrome e definir quem que é o padrão? Posso. Beleza? O Mozilla Thunderbird, que é o programa de correio eletrônico, também é um programa de correio eletrônico padrão aqui, mas eu posso configurar outro se eu quiser? Claro que eu posso, beleza? E lembrando, pessoal, uma coisa bem legal, por padrão, quem que vem na instalação em relação a programas de processamento de texto, planilhas e apresentação, tá? Vem o LibreOffice Impress, que é o programa semelhante ao PowerPoint. Vem o LibreOffice Calc, que é o programa semelhante ao Excel. O Calc é o padrão e eu posso fazer cálculos de diversas formas, tá? Calc normalmente tá no edital, porque é o concorrente. Quando tem Ubuntu tem que ter Calc, né? Então já vem na instalação, você não precisa instalar a parte. Fechou? E aqui nós temos também o Writer. Quem que é o Writer? O Writer é o concorrente do Word, que
que também permite processar texto, tá? Volta para cá. E aqui em configurações tem como a gente criar digitalização, mas para ter a digitalização, claro que você tem que instalar um scanner, porque quando você instala até uma impressora multifuncional, ele já é ativado, beleza? Aqui tem joguinhos, né? Aqui tem como você configurar vídeo, utilitários como, por exemplo, calculadora, fotos, né? Funções de uma forma geral, tá? E aqui tem até o X, que é o programa que permite, né, tirar fotos, configuração de fotos, você pode tirar uma foto baseado na câmera que está instalado, claro, no seu dispositivo. Beleza? Então o Ubuntu, basicamente, ele é isso. E lembrando que o Ubuntu, pessoal, assim como qualquer distribuição Linux, qualquer versão Linux, já tem pastas padronizadas. E essas pastas padronizadas já têm determinada função, que eu também vou deixar disponível, já está disponível na plataforma de vocês. Aí no material em PDF já tem as pastas com as suas devidas funções, tá? Então, por exemplo, olha só, eu vou clicar aqui em arquivos, né? E observe que aqui em arquivos tem a pasta, né? Pasta pessoal, tudo isso aqui é pasta home, tá? Por quê? Porque é arquivo que envolve o usuário, área de trabalho, tá? Downloads, home Deodato, imagens, home Deodato, música, home Deodato. Mas aqui tem outros locais. E aqui em outros locais a gente tem as pastas com os nomes já prévios, tá? Com os nomes devidamente, já previamente definido, cada um com a sua função. A pasta bin guarda arquivos executáveis, tá? A pasta etc guarda os arquivos de configuração do sistema. A pasta home, ela sempre está associada a usuários convidados, tá? Beleza? Nesse caso aqui tem um usuário convidado Deodato. Eu posso criar mais usuários aqui, sem problema, tá? Aqui nós temos a pasta lib, que guarda as bibliotecas. Nós temos a pasta root, mas para acessar essa pasta root, eu tenho que ser o administrador. Então, dando um duplo clique, ele vai pedir senha. E eu vou colocar senha para acessar a pasta root. Ou seja, quem acessa a pasta root é só o administrador. Deixa eu ver. Beleza? É só o administrador, a pasta está vazia. Fechou? Então, essas pastas são pastas pré-definidas que caem em prova, cada um com um tipo de função. Então, tem uma organização em relação às pastas. Pasta bin, pasta boot. A pasta boot guarda o quê? Guarda os arquivos de inicialização, né? Ou seja, boot quer dizer início. A pasta média vai abrir, por exemplo, o pendrive, tá? E aqui tem a opção de pendrive. A pasta média é muito confundido com a pasta dev, tá? Essa pastinha aqui, dev, ela tem todos os derivados, HD externo, pendrive, CD. E a pasta média vai abrir esses arquivos já, né, um local pré-definido, beleza? Legal? Então, galerinha, essas pastas também já tem no material em PDF de vocês. Dá uma olhadinha nas pastas para a gente associar para as provas. Então, resumo, tá? Resumo de tudo isso que a gente viu. O sistema operacional Ubuntu é uma distribuição Linux, baseado no código-fonte aberto. Beleza? O Ubuntu, ele tem tanto a interface gráfica, tá? Como a interface não gráfica. A interface gráfica é essa que você está vendo aqui. Essa é a interface gráfica. Beleza? E também tem a interface não gráfica. A interface não gráfica eu vou clicar em aplicativos, né? E vou clicar aqui em terminal ou shell. Beleza? E aqui eu executo funções de forma não gráfica. Eu quero que vocês entendam que esses comandos, eles podem cair em prova e eu deixei disponível para vocês os comandos no material em PDF, tá? Comando move, mover, rm, deletar. Dá uma olhada nesses comandos, tudo bem? Aprendemos que a interface gráfica ela está bem similar ao sistema operacional Windows, bem parecido com o Android, inclusive aqui. E lembrando que o Ubuntu já traz por padrão alguns programas, como por exemplo, o Mozilla Firefox é o navegador padrão, o Mozilla Thunderbird é o programa de correio eletrônico padrão, nós temos o LibreOffice, que tem o Writer, que é o processador de texto, tem o Calc, que trabalha com os cálculos, com as planilhas de uma forma geral, e o Impress, que é um programa semelhante ao PowerPoint. Aprendemos, pessoal, que o sistema operacional Ubuntu permite configuração de rede, configuração de impressora. É simples isso. Clicou aqui em aplicativos, tem a opção de configuração, uma coisa semelhante ao painel de controle. E aqui em configurações a gente tem redes para configurar a rede cabeada, fazer VPN, rede virtual privada. Estou em casa, posso acessar remotamente a empresa, beleza? Proxy da rede, se tiver proxy, ou seja, um servidor da rede, ela configura também. Permite a configuração de dispositivos, como por exemplo a impressora. E aqui eu posso configurar adicionar o driver
placa de impressora, eu posso ter várias impressoras instaladas, só que eu vou definir uma como padrão. Só que lembrando que para instalar a impressora, você precisa de um cabo, mesmo que a impressora seja sem fio. Depois da instalação feita, eu posso fazer isso sem cabo e fazer uma comunicação sem cabo. Tudo bem? Beleza? Aprendemos aqui que existe a mídia removível, tá? CD, DVD. Quando eu colocar um DVD, eu vou perguntar antes ou ele já vai abrir a pasta, tá? Quando eu colocar um pendrive, ele vai perguntar antes ou ele já vai abrir a pasta? Quando a foto vai perguntar antes ou vai abrir a pasta? Isso quem configura é o usuário. Então, quando eu coloco uma mídia removível como um pendrive ou outro dispositivo, ele pergunta ou não pergunta, isso é a configuração do usuário. E a configuração de impressoras, configuração de redes, configuração de monitor de uma forma geral. Beleza? Aprendemos então que o sistema operacional ele tem essa estrutura. O Ubuntu é um sistema operacional fantástico e é utilizado em diversos órgãos do governo. E a gente pode utilizar tanto através da interface gráfica como também através da interface não gráfica. Porém, você tem que assistir o módulo de Linux, que também está na plataforma, que eu explico todos os detalhes de Linux, as funções de uma forma geral. Isso aqui é para a gente entender o Ubuntu na prática, que não tem segredo, tá? Aqui a gente tem configuração de arquivos, ele vai mostrar as pastas pré-definidas. Eu posso criar pastas através da interface gráfica, assim como através da interface não gráfica. Aqui nós temos, por exemplo, os nossos arquivos, né? E as nossas pastas pré-definidas. Pasta bin, guarda arquivo executável. Pasta boot, arquivos de inicialização. Pasta etc, os arquivos de configuração. A pasta home guarda os arquivos dos usuários convidados. A pasta root guarda os arquivos do administrador. A pasta lib são as bibliotecas. A pasta média mostra o pendrive dos arquivos já abertos. Então é legal, são pastas pré-definidas que já vem na instalação com a finalidade de melhorar a organização dos seus arquivos, tá? Então, galera, o Ubuntu é muito simples, é bem parecido com o Android, igual eu já falei para vocês. Navega na internet, faz o que o Windows faz, configura dispositivos, tem várias funções aqui, inclusive tem aqui sobre o software Ubuntu, categorias, comunicação, áudio, vídeo, configuração de uma forma geral. Ele te explica algumas coisas aqui para trabalhar com diversas coisas, tá bom? Beleza? Então, galera, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo, tá? Aqui, por exemplo, se eu clicar em software Ubuntu, ele mostra todos os softwares que podem ser utilizados nesse sistema operacional, como, por exemplo, o OBS, que é um programa, eu posso instalar o OBS aqui, ó, beleza? Só que para instalar, claro, eu vou precisar de uma conta de administrador, tá? Então eu vou instalar o OBS, que é um programa free para rodar aqui dentro dessa distribuição sem nenhum tipo de problema, tá? Então olha só que massa, cliquei aqui em software Ubuntu, cliquei em software Ubuntu, ele vai mostrar pra gente os softwares que estão disponíveis e a gente pode instalar, né, esse software agora que ele já tem função para isso. Beleza? Legal? Se surgir alguma dúvida, claro, a sua obrigação é entrar em contato comigo, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o meu contato, né? Do WhatsApp das dúvidas, olha só, 067 99217 6565. Surgiu dúvida, entre em contato, a minha obrigação sempre é te atender. Beleza? Tudo bem? Tamo junto, cara. Não é difícil isso, mas você tem que assistir as aulas de Linux para complementar. O Ubuntu não tem segredo, a gente viu, já instalei aqui, já coloquei de funcionamento, uma coisa bem semelhante ao Android, configuração de impressora fácil, configuração de rede fácil, mexer nos arquivos fácil, através da interface gráfica. Através da interface não gráfica complica um pouquinho, mas a gente consegue associar e acertar também, tá? Tamo junto e no próximo modo a gente continua com mais informações até a nossa aprovação. Um abraço!